Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa série, o Destrinchar da Teoria Prática, eu vou trazer para vocês o momento de hoje mais um jogo com essa estratégia da corrida da minhoca. Bacana? A gente já realizou essa proposta anteriormente com a ideia de trabalhar as medidas de comprimento que uma minhoca tinha nesse percurso. Foi uma atividade em pares e esse jogo hoje ele pode ser a primeira estratégia. A atividade vai ser individual, cada aluno vai fazer o seu momento, mas eu também posso fazer ela em pares. Eu vou apresentar as duas propostas. Qual o objetivo de hoje? Primeiro, o meu trabalho está desenvolvido a partir dessa teoria de trabalhar estratégias de leitura desafiadoras e práticas com letramento matemático. Então, aqui eu tenho uma sequência de números, onde você vai perceber que eu tenho números a partir de 2 ordens, 3 e 4 ordens. Por quê? Eu já fiz um momento de recomposição dessa aprendizagem para diagnosticar qual o conhecimento que a turma já tem sobre as duas primeiras ordens, 2 e 3 ordens. Agora já introduzi o conhecimento a partir da 4ª ordem, que é a unidade de milhar. Também já realizamos o estudo sobre a recomposição desse conhecimento, dessa habilidade consolidada sobre o que é sucessor e antecessor. Na aula passada, eu fiz esse mesmo jogo, corrida, com o foco nas outras habilidades. Na habilidade de medidas de comprimento, na habilidade de leitura e localização dos valores da posição ordinal de cada número, em que a ordem que o número ocupa dentro desse sistema de numeração decimal. E também trabalhamos a recomposição da aprendizagem da ordem crescente e decrescente. Agora eu vou trazer com o desafio de ler e compreender situações, problemas com adição e subtração, envolvendo números até a 4ª ordem do sistema de numeração decimal, e também recuperando o conhecimento sobre o significado das operações, com a ideia de juntar, acrescentar, retirar, completar e comparar. Então agora eu vou trazer como foco essas habilidades. Então, o aluno vai sair da largada com a sua minhoca. Vamos ver? E aqui você já vê que o aluno já conseguiu parar em 2 situações, que a ideia é que ele possa ter como referência 3 fichas. Vamos dar mais uma andadinha. Pronto. Veja que agora a gente tem como referência a minhoca parou em 3 fichas. Primeiro desafio, como é uma atividade individual, que cada criança vai fazer a sua jogada e os demais vão acompanhar essa leitura oral. Eu peço que o aluno possa observar como referência que ele tem a minhoca que parou em 3 fichas. Cada ficha de cores diferentes e cada ficha tem uma quantidade de números diferentes. Essa tem 2 ordens, essa tem 3 e essa tem 4. Então, a ficha com a unidade de milhar, ela está centralizada. E aí eu pergunto, a partir da ficha que está no meio, que está no centro, que a minhoca parou, eu pergunto, qual a ficha que está antes da ficha? Eu peço que ele faça a leitura do número em voz alta.
Aí ele vai dizer 8.288. E quantas ordens? 4 ordens. E agora, qual é o número da ficha que está antes? Aí ele vai dizer 406. E eu pergunto, e qual o número da ficha que está depois de 8.000? 22. E agora eu peço que ele possa fazer essa leitura em voz alta. E agora, como desafio, eu vou propor a ele que, com a ficha central e a ficha antecessora e a ficha sucessora, crie uma situação problema que envolva uma adição e uma subtração, com as ideias das operações, que são as ideias de juntar, as ideias de acrescentar, de retirar, de completar e de comparar. A partir daí ele vai criar com a primeira situação uma ideia com a situação problema. Quando ele concluir a produção, peço que ele faça o registro oral, o registro escrito e resolva a partir dessa situação o cálculo. Como segundo desafio, eu vou pedir novamente, com a ficha do meio e a ficha sucessor, né, no caso, que antecessor foi que veio antes, foi a 406, ele já criou uma situação problema. Vamos entender que ele tenha criado aqui uma situação com a adição. A segunda, eu peço que ele, a partir da ficha 8.288, e no seu sucessor, que é a ficha 22, ele possa criar uma outra situação, que pode ser uma situação problema com a ideia de subtração. Então, no primeiro momento, com o antecessor, eu peço a adição e com o sucessor, eu peço uma subtração. É importante que ele possa criar essa situação fazendo o registro em uma folha que vai estar aqui ao lado, colocando essa ideia de pensamento e de algoritmo de registro para que os próprios coleguinhas possam, junto com eles, aprender qual foi a estratégia que ele usou para resolver. Se ele conseguiu, se ele teve dificuldade, se ele apresentou avanços, aí eu vou estar ali junto com os colegas para observar e para intervir. Veja que momento valioso que a criança ela vai aprender e ela vai criar situações e ela vai proporcionar aos seus colegas a aprender junto com ele. Então, a partir dessas estratégias, com a própria criança fazendo, veja que ele fez a jogada, veja que ele fez o reconhecimento dos números, veja que ele fez o reconhecimento das ordens, veja que ele também faz o reconhecimento do que é um antecessor, do que é um sucessor. O que vem antes dessa ficha e o sucessor. Mesmo que não seja por sequência, mas por leitura de ordem de números. E ele vai ser o protagonista da criação da sua situação problema. E ele também vai proporcionar aos seus colegas aprender junto com ele quais as estratégias que ele vai usar para conseguir responder ou criar uma situação de adição e de subtração, colocando as ideias das operações que foram estudadas. Bacana? Você também pode fazer essa atividade em pares, sendo que nesse momento a gente vai ter 2 minhocas e a partida que vai ser dada é com os pares. As 2 crianças vão fazer a largada da sua minhoca e aí, como aqui a gente vai ter 2 minhocas, tá? Daqui um pouquinho eu volto. Então, agora aqui eu tenho as 2 minhocas, que eu vou ter dois participantes, que vai ser a corrida em pares. Qual o desafio agora? O desafio é que quando o aluno coloca essa minhoquinha para andar, e o outro também coloca a sua minhoca para andar,
Eu dou a parada, veja que agora pararam as duas minhocas. E olha que referência, as duas minhocas agora pararam nas 3 fichas. E aí eu faço a pergunta dupla. Veja que agora as duplas parou. Ó, eles pararam na referência das 3 fichas. Aí eu pergunto, quantas ordens tem a primeira ficha, e a segunda e a terceira? E aí eles vão dizer 3 ordens. E eu digo, qual o valor da primeira ficha que vem antes da rosa? Aí eu posso fazer referência às cores, porque quem vai fazer referência ao número é o aluno. Você não pode perguntar qual a ficha que vem antes do 406, porque aí você está já conduzindo a resposta. Você pergunta assim, qual a ficha, tá? Ó, qual a ficha que está antes da rosa? Qual é o valor da ficha que está antes da rosa? E ele vai dizer 358. E qual o valor da ficha que está depois da rosa? E ele vai dizer, ou qual o valor da ficha da cor roxa? Aí ele vai dizer 8.288. Por quê? Porque o que é que você tinha como objetivo aqui? Saber se o aluno está sabendo fazer a leitura correta de números de 2 ordens, de 3 ordens e de 4 ordens. E agora a proposta é, quem é a minhoquinha verde? Aí você vai escolher uma das fichas, ele vai dizer, eu quero a rosa. Aí o outro diz, então você diz, eu tenho a ficha 406. E o outro colega diz, eu tenho a ficha 8.288. E aí você diz, então agora os dois juntos, que tem a ficha 406 e o que tem a ficha 8.288, vão criar 2 situações problemas que envolvam a adição e a subtração com a ideia de juntar, de acrescentar, de retirar, de comparar. Veja que eu trouxe a mesma atividade, usei a estratégia do jogo, a corrida da minhoca, com desafios diferentes. E nesse momento as crianças vão ser o protagonista das suas situações desafiadoras de problema com o jogo. É uma atividade que leva mais de 3 aulas para você fazer. Por quê? Porque além do momento lúdico, recreativo, de leitura oral, de compartilhar esse conhecimento, vai ter o momento do registro e de fazer os algoritmos, os cálculos e compartilhar as experiências e as estratégias que cada criança vai usar. Bacana, pessoal! Próximo encontro, mais estratégias.